Hoje eu tenho uma pergunta importante para fazer para você. Será que o mesmo inglês que você usa em uma determinada situação você pode utilizar em todas as demais? Olha, eu já vou antecipar a resposta. Não. Sabe por quê? Neste vídeo eu vou explicar por que você não pode usar o mesmo inglês todas as vezes, quais são os impactos negativos que isso gera e o que você deve fazer para eliminar esse problema. Quando eu digo que você não pode usar o mesmo inglês em todas as situações, você deve estar se perguntando assustado. Isso quer dizer que, além de eu ter que aprender um inglês, que já é bem difícil, né? Eu tenho que aprender mais de um? Não se preocupe, não é bem assim. É só uma questão de bom senso. É uma coisa que você já faz em português e basta aplicar em inglês também. Como professor doutor em língua inglesa, eu gosto muito de ouvir alguém falando esse idioma bem. E faço questão de elogiar a pessoa, para incentivá-la a melhorar ainda mais. E elogiar é o que todos nós faríamos, certo? Mas e se fosse o contrário, se a pessoa falasse mal inglês? A gente falaria? Eu acho que não. Por educação, a gente prefere mesmo é ficar quieto. Então, para ilustrar para você quais são as 3 coisas que as pessoas não falam sobre o nosso inglês por educação, que é o título desse vídeo, eu vou contar a vocês uma história pessoal e real. Quando eu estava no primeiro ano da faculdade, eu tinha uma colega que queria muito trabalhar com alguma coisa relacionada ao inglês. O problema é que ela não sabia muito e achava que iria demorar muito tempo na faculdade. Então, ela trancou a matrícula e foi para os Estados Unidos. E aí, ela passou um ano lá. Por uma questão econômica, ela não conseguiu estudar, ela só trabalhou, né? Quando ela voltou, o progresso dela foi assim visível. Ela não somente estava falando melhor, mas tinha adquirido também uma maior facilidade, uma maior naturalidade. Daí, ela retomou os estudos na faculdade e saiu ao mercado para arranjar um emprego. O emprego que ela conseguiu foi de recepcionista em um hotel sofisticado 5 estrelas aqui em São Paulo, na região da Avenida Paulista. Mas acontece que não se passou assim um mês e ela foi demitida. É claro, né, ela ficou super chateada, mas não se deixou abater. E foi à luta e conseguiu um novo emprego. E também como recepcionista em um outro hotel 5 estrelas. Mas daí, para o seu azar, ela foi demitida de novo. E ela simplesmente não entendia por quê. Ela tinha feito tudo certinho, se esforçado de verdade, e aí veio esse banho de água fria. Então, curiosa, ela perguntou ao gestor, né, por que estava sendo demitida. E ele respondeu sem rodeios, porque seu inglês é muito chulé. Muito chulé? Como assim? Vamos à explicação. O que aconteceu é que ela pensou em tudo que ela poderia fazer de errado, menos no inglês. Na cabeça dela, o inglês que ela tinha era mais do que suficiente, mas não era. Então, deixa eu repetir a pergunta do início desse vídeo, só que agora aplicada ao português. Você usa o mesmo português em todas as situações? Por exemplo, dá para usar o português que você usa em casa ou para conversar com seus colegas em uma entrevista de emprego? Não dá. Isso porque o português que você usa em casa e em outras situações é muito informal. E quando você vai a uma entrevista de emprego, por exemplo, você automaticamente troca para um português mais formal. Isso quer dizer que a situação define o nível de formalidade da língua. E, por falar nisso, eu tenho um livro publicado sobre esse assunto, né, sobre os níveis de linguagem em português. Ele está bem aqui. Ele se chama Escreva Bem Agora, Manual Prático da Estilística da Língua Portuguesa, né, que aborda exatamente isso, ou seja, os níveis de linguagem da nossa língua. Nós temos o nível coloquial, o nível informal, o nível formal, o nível erudito e aí vai. Mas, voltando ao caso da minha colega, o inglês da minha colega era, segundo o seu gestor chulé, porque ela foi para os Estados Unidos e aprendeu apenas o inglês coloquial, que não era adequado para situações de um emprego em um hotel 5 estrelas. Na verdade, nem o português coloquial seria.
Deixa eu dar um exemplo em inglês para você ter uma ideia. Se você visse um cliente lá no hotel reclamando com um funcionário, você poderia se aproximar e perguntar qual é o problema. E como você poderia dizer qual é o problema em inglês? Olha, existem várias formas, mas você poderia usar, por exemplo, a expressão WhatsApp. Mas o problema é que o WhatsApp é muito coloquial. Ele equivale em português mais ou menos a dizer: e aí, o que está rolando? O que está pegando? E aí eu pergunto para você, seria adequado falar assim em português nessa situação? Chegar para o cliente e dizer: e aí, o que está pegando? Não dá, né? Você poderia perguntar qual é o problema dizendo "What's the problem?", mas poderia soar meio rude em inglês. Tudo bem, seria ainda pior se ela perguntasse "Sir, what's your problem?", né? Que poderia ser equivalente em português a dizer "Senhor, qual é o seu problema?", né? Que deixaria o hóspede ofendido. As pessoas esperam que os funcionários de hotéis como esse tenham um inglês culto, formal, desses que a gente aprende na escola. Exatamente como a gente faz em português. Pensa comigo. Embora o português seja a nossa língua nativa, né, nós vamos sim para a escola para aprender a nossa própria língua. Só que vamos para a escola para aprender a versão culta do português. E isso deveria ter acontecido com a minha amiga também em inglês. Mas infelizmente ela não conseguiu estudar lá. Ela apenas trabalhou e teve contato com o inglês coloquial. E aprendeu apenas a expressão WhatsApp, que é comum, né? Mas apenas em contextos informais. Agora, para exemplificar o que ela poderia ter dito formalmente no emprego, ela poderia ter usado a expressão "What seems to be the problem, sir?", né? Que seria literalmente "Qual seems parece ser o problema, senhor?". Olha, acredite, apenas a inclusão do verbo parecer, esse seems, nesse caso faz toda a diferença em inglês. É o modo formal que os ingleses e americanos têm para perguntar qual é o problema nesse tipo de situação. Mas infelizmente a minha colega não conhecia essa expressão. Então, retornando ao título desse vídeo, quais são as 3 coisas que as pessoas não vão falar sobre o nosso inglês por educação? Primeira coisa, que nosso inglês é chulé. Ninguém vai chegar e falar isso para você. Segunda coisa, que seu inglês está te prejudicando, exatamente como aconteceu com a minha colega. E terceira coisa, você pode até não perceber, mas você pode estar perdendo oportunidades muito boas, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Entenderam? Então, aí vai o meu conselho para você. Nós precisamos sempre estar atentos aos níveis de linguagem, ou seja, a situação às vezes exige que você seja informal e às vezes formal. Para isso, use sim, o bom senso para selecionar um ou outro nível de linguagem, exatamente como você já faz em português. Para você ter uma ideia de como isso acontece na prática em inglês, tente assistir, por exemplo, a seriados de advogados, os chamados court shows, ou seja, os seriados de tribunal. Preste atenção ao nível formal do inglês que eles usam. É diferente. E lembre-se, não use gíria em situações formais. Mas agora você pode estar pensando 2 coisas, né? Primeiro, olha, eu quero aprender inglês, mas eu não vou usar o inglês no trabalho. Então essa coisa de nível de linguagem que você falou aí, Ronaldo, não tem nada a ver comigo. Na verdade, tem sim. Porque você pode não usar o inglês no trabalho agora, hoje. Mas algum dia as coisas podem mudar. Além disso, pode ser que você se depare com uma situação na sua vida em que você tenha que usar o inglês um pouco mais formal. Uma daquelas situações que a gente não esperava, mas que costuma deixar a gente de saia curta. Outra coisa, você pode não precisar saber a versão culta do idioma para falar, mas certamente vai precisar para ouvir. Quando você assistir filmes, noticiários como o da CNN e principalmente quando você ler, porque a linguagem escrita é mais formal do que a falada. Segunda coisa que você pode estar pensando, mas como é que eu vou saber se isso ou aquilo é formal ou informal? Olha, em geral, os dicionários monolíngues, ou seja, inglês-inglês, trazem essa indicação lá, coloquial, informal e formal.
Mas você também pode perguntar ao seu professor de inglês o seguinte: essa expressão é muito informal? Eu poderia usar nessa ou naquela situação? Se ela não for adequada, qual seria a alternativa formal? O que eu poderia dizer em vez disso? Ok? E lembre-se, a partir de agora, fique atento ao nível de inglês, coloquial ou formal. Tanto quanto você falar o idioma, quanto você ouvir. Ok? E aí, gostou da dica? Bem, esse foi um exemplo da abordagem de coach de fluência em inglês, que é uma abordagem que eu ensino e que se baseia no entendimento do idioma e não na decoreba. Como exemplo dessa abordagem, hoje chamei a sua atenção para um aspecto do idioma tirado não dos livros de inglês, mas da vida real, de como as coisas realmente acontecem. Na verdade, o assunto de hoje vai além do ensino do idioma em si. Ele é extra-língua, extra-classe, né? Mas que, por outro lado, é muito importante, como o que aconteceu com a minha colega que perdeu o emprego e não sabia por quê. E essas dicas eu tiro e ensino com base na minha própria experiência profissional, principalmente como tradutor corporativo aqui em São Paulo, trabalhando assim por uma série de escritórios de advocacia de primeira linha e multinacionais, quando eu tenho como profissional que apresentar um inglês mais do que formal. Além, é claro, da minha carreira acadêmica como professor doutor, autor de livros em inglês e português há mais de 30 anos. E aí, você achou difícil aprender inglês assim? Se você gostou dessa abordagem e quiser saber mais, aí embaixo você encontra o link para outros vídeos relacionados. E também, muito importante, a videoaula chamada Como Aprender Inglês 4 Princípios Comprovados. Porque você não vai apenas conhecer a abordagem de coaching, mas também vai conhecer uma forma inteligente e mais fácil de aprender. Aí embaixo, então, estão os links. E não se esqueça também de dar o seu thumbs up, o seu positivo, e inscreva-se no meu canal para receber mais dicas de aulas de inglês com inteligência e bom senso. Um abraço e até a próxima.